Boa tarde. Começa agora mais um programa Sobral News em Debate, uma coprodução da TV Interaja, Jornal Sobral News. Em nossos estúdios está José Ferreira de Matos, coordenador-geral da FETRAES Regional de Sobral. Boa tarde, Zé Ferreira. Boa tarde para você, meu caro Herculano. Dizer que é um prazer muito grande estar neste programa. É uma oportunidade que essa instituição de imprensa nos concede para que os trabalhadores rurais apareçam através de seu representante na região de Sobral, que é este que vos fala, José Ferreira. Zé Ferreira, muita gente sabe o que é Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará. Mas é sempre bom lembrar para as pessoas que ainda não conhecem o trabalho dessa federação. O que é, em termos mais gerais, a Federação dos Trabalhadores Rurais, o que ela faz, qual é a sua influência junto ao seu público-alvo, que é o trabalhador rural? A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará é uma entidade sindical de segundo grau e ela representa os trabalhadores rurais dos 184 municípios do nosso estado, destacando-se que em cada município deste estado do Ceará nós temos um sindicato de trabalhadores rurais. E nós representamos mais de 1 milhão de trabalhadores sindicalizados, aliás, trabalhadores e trabalhadores rurais sindicalizados no nosso estado. Bom, nós vivemos momentos de apreensão, principalmente o sertão, a região semiárida do estado do Ceará, em razão da estiagem desse período de seca que nós atravessamos. O trabalhador rural está aflito com a perda de safra, com a perda da possibilidade de conseguir alimento e água para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. O que é que a Federação dos Trabalhadores Rurais no estado do Ceará já pleiteou junto aos governos, ao governo estadual e ao governo federal, em prol desses trabalhadores? No dia 18 de abril, a FETRAES, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Estado do Ceará, ela reuniu a sua direção ampliada e, através dessa reunião, ela tirou um documento que foi encaminhado ao governo do Estado, ao governo federal, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o MDA, onde constam todas as reivindicações dela como representante dos trabalhadores rurais desse estado. Como resultado desse documento, o governador do Ceará, Cid Ferreira Gomes, nos concedeu uma audiência no dia 2 de maio, o último, na qual ele ouviu as reivindicações da Federação dos Trabalhadores da Agricultura e fez as suas colocações com relação às reivindicações feitas. Parte dessas reivindicações inclui a questão de carros-pipas, a questão de abastecimento d'água, a questão de liberação de recursos do FECOP, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, além de um pagamento de uma parcela extra do Garantia Safra. O governo do estado paga 5 parcelas, aliás, o governo federal paga 5 parcelas, e ele, numa forma de minimizar o sofrimento da classe rurícola, vai pagar uma parcela a mais. Muito bem. Qual é a situação levantada pela FETRAES? Qual é a situação do homem do campo atualmente? Quais são as suas maiores necessidades? Quais as maiores premências? O que o homem mais se ressente em razão dos efeitos dessa estiagem no momento? Herculano, eu posso falar com mais precisão, com mais conhecimento de causa, da região de Sobral. Mas eu posso lhe dizer que o estado do Ceará ele é formado por várias regiões. Nós temos a região serrana, a região litorânea, temos o sertão dos Inhamuns, a região jaguaribana e a região do Cariri principalmente. Posso assegurar para você que na região do Sobral, os municípios mais atingidos pela seca é Sobral e Forquilha. São esses 2 municípios que são mais atingidos. Mas eu posso, baseado em documentos, falar pelo Ceará, dizer que as regiões mais castigadas pela seca no nosso estado é a região jaguaribana e a região dos sertões dos Inhamuns, que pega a parte de Crateús, Tauá e outros municípios.
enquanto que no Cariri o inverno comumente começa mais cedo e tivemos uma pequena safra, mas a perca no estado todo é acima de 75%, o que nos proporciona acreditar que tanto o governo federal quanto o estadual façam a sua parte. O estadual, com isso que está mais ou menos nesse documento do dia 2 de maio, e o governo federal com a liberação imediata, inclusive diminuindo a burocracia do Garantia Safra 2012. Ferreira, você esteve acompanhando desde muito tempo a questão das lides do homem do campo e em diversas oportunidades o homem do campo passou por problema que está passando hoje, mas há algum tempo atrás havia um problema mais sério que era, além da seca, a indústria da seca. A indústria da seca, ela era tida como, pelos políticos como um momento de robustecer mais ainda suas economias, porque os desvios dos recursos vindos do governo federal, do governo estadual e de entidades internacionais eram carreados em direção de chefes políticos que faziam desse estado de calamidade um momento ideal para enriquecer. Hoje a coisa é diferente. O que mudou da questão da indústria da seca para a seca mais assistida, sem essa função de assistencialismo na acepção da palavra? Eu acho que mudou a palavra combater a seca para conviver com a seca. É isso que você colocou, meu caro Herculano, é uma verdade. A seca no passado ela já foi uma indústria. Hoje ela é um problema que é secular. E isso nós agricultores, nós brasileiros, nós nordestinos, cearenses particularmente, temos que ter na nossa consciência que da seca de 2012 que está ocorrendo, muitas outras secas virão. Mas a questão da indústria da seca que você se refere, se hoje continuasse como no passado, por exemplo, na seca de 1958, que nós éramos criança, na seca de 1970 e outras estiagens que nós tivemos no nosso estado, nessa época que nós estamos vivendo hoje, em pleno 26 de junho de 2012, seria o maior prato, o prato mais cheio que a classe política poderia ter sob seu controle, que seria angariar tanto recursos quanto a questão de votos, porque com a miséria do povo, muita gente já enricou no passado. Espera-se que hoje, com a política que a gente tem desenvolvida pelo governo, tanto a nível estadual quanto a nível federal, nós não combatemos mais a seca, nós estamos aprendendo a conviver com ela. Muito bem. O senador Mauro Benevides foi um político, e ainda é um político que defende muito a questão da liberação de recursos para a convivência do sertanejo com os efeitos da seca. Como você muito bem falou, não se combate a seca, porque a seca é um fenômeno natural, e não se pode combater um fenômeno natural, porque ele retorna dependendo da periodicidade que tem que vir, né? Nós temos aqui um ciclo de seca que se repete de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, de 2 em 2 anos. Mas aí o senador Mauro Benevides, em determinada ocasião, ele falou que os recursos liberados para a construção de açudes no Nordeste brasileiro foram tantos que, se tivessem construídos todos os reservatórios que foram pedidos para o governo federal, não teria mais onde construir um pequeno barreiro, porque o território já estaria todo coberto com açudes. Para você ter uma ideia, para os nossos espectadores terem uma ideia do quanto foi desviado de dinheiro, de recursos que foram carreados para a construção de açudes aqui no Nordeste. Segundo ele, não dava mais para construir nenhum barreiro, porque todo o território estaria preenchido com açudes. Bom, mas acontece que agora os governos resolveram realmente fazer com que o homem do campo pudesse conviver com os efeitos da seca. De que forma seria essa convivência do homem do campo com os efeitos da seca? Você alcança essa ideia de que o homem tem que buscar alternativas, os governos principalmente têm que buscar alternativas de convivência do homem do campo com os efeitos da seca. Um dos programas que, inclusive no estado do Ceará,
tem bastante ênfase é a questão da construção das cisternas de placas, que são construídas hoje no interior. Você viaja, você sabe muito bem que você viaja bastante, e em toda a residência, em todas as casas dos nossos agricultores, a maioria delas tem uma cisterna de placas. Mas a cisterna de placas, para que ela tenha serventia para o povo do campo, é necessário ter inverno. E esse ano, por exemplo, as cisternas, a maioria estão vazias. Elas estão sendo abastecidas ou reabastecidas com água do carro-pipa. Para nós aqui, Herculano, nós ainda temos um privilégio, que o município de Sobral, que é abastecido por carros-pipas, eles recolhem a água na estação de tratamento do Serviço de Água de Sobral, que é uma água tratada. Imagina as pessoas que moram na Irauçuba, que moram em outros municípios, Santa Quitéria, que a água ela é extraída do açude de forma in natura, ou seja, sem nenhum tratamento. O que nos causa bastante preocupação, porque o pipa, para nós, na nossa concepção, ele não cabe mais num país chamado Brasil, que é um país que está caminhando, embora que de forma bastante vagarosa, para ser um país de primeiro mundo. Um país de primeiro mundo, numa época de seca, porque seca não tem só no Brasil, não dá para viver alimentando com água o povo do interior, com água do carro-pipa, porque na nossa concepção, o carro-pipa transporta duas coisas, água e doença. O que precisa é que seja aprovado pelo Congresso Nacional um projeto de lei que tramita há vários anos, que assegura ao trabalhador rural que perda acima de 50% da sua produção agrícola, que ele tenha o direito a um seguro-desemprego, assim como tem os nossos irmãos pescadores artesanais, na época do defeso, no período de 1º de fevereiro até, acho que o último dia de abril, é aquele prazo que o pessoal do governo diz que naquela época você não pode pegar, capturar, para ser mais claro, algumas espécies de peixe, que é a questão da piracema, não é? E aí, mas o pescador artesanal, ele tem um seguro-desemprego, que é um salário por mês. Para o nosso agricultor, para a gente conviver com dignidade com a seca, quem sabe o seguro-desemprego para o povo do campo talvez fosse uma saída mais plausível para fazer com que o homem vivesse com mais dignidade. Não ficasse na dependência do Garantia Safra, porque é muito pouco, R$ 130 para uma família sustentar durante 6 meses, daqui até 6 meses não, daqui a 7, 8 meses, porque nós não sabemos se 2013 o inverno começa em janeiro. Nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não é isso? 5 meses. Mas janeiro e fevereiro de 2013, para conviver com R$ 130, 6 parcelas, não dá para uma pessoa, um cidadão e uma cidadã que comumente tem 5 filhos, que é a média de família no campo, conviver com R$ 130 por mês. Aí são 2 períodos de incerteza. O primeiro, se o inverno realmente começaria no próximo janeiro. E o segundo, até o momento em que ele voltasse a plantar e produzir uma nova safra, né? Então são 2 períodos de espera considerados durante esse período. Mas, Ferreira, a questão do carro-pipa, a questão da cisterna de placa, todos esses arranjos para que o homem do campo não passe sede, são arranjos paliativos. O que realmente resolveria seria que os paliativos feitos pudessem ser supridos naturalmente com a água, né? Não tendo inverno, não tem como suprir os reservatórios, as caixas feitas para acumular água. Mas a questão do desperdício. Quando se tem água, se desperdiça muito. O homem do campo, às vezes, quando está com a sua cisterna cheia, ele desperdiça. E aí é preciso trabalhar também a cultura da convivência com a seca de forma sustentável, né? Hoje a palavra sustentável está muito em moda, então é a sustentabilidade no campo, a sustentabilidade na cidade, a sustentabilidade na escola. Mas é real, é um fato real. Tem que haver uma maneira que se possa conciliar fartura com consumo, né? Nós hoje percebemos aqui pela cidade pessoas lavando o carro com água tratada,
pessoas aguando o jardim com água tratada, lavando calçada com água tratada. Até o próprio poder público municipal tem o seu sistema de aguação nas avenidas de Sobral, 2 sistemas de aguação. Um com carro-pipa, seria o correto, trazer a água lá de um reservatório que não está servindo para beber e aguar os jardins. E o outro é da torneira da distribuição da água tratada da população. Então, são desperdícios que devem ser combatidos, as pessoas devem ter uma reeducação no sentido do aproveitamento racional daquilo que se dispõe. O homem do campo também precisa passar por essa reeducação. Nós temos grandes desafios para o homem do campo, inclusive para a FETRAES e para o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Um deles é sobre a questão da agricultura agroecológica. Nós temos que ter consciência que nós vamos chegar a um ponto, meu caro telespectador, que nós vamos ter que deixar de queimar a nossa roça. Vamos ter que aprender a produzir o milho, o feijão, os legumes necessários para a nossa alimentação sem queimar a roça. O outro grande desafio é a questão da água. Dizem que a Terceira Guerra Mundial vai surgir exatamente para a luta pela água. Nós já tivemos 2 guerras que o Brasil se envolveu nela. A Primeira Guerra, na década de 17, antes da década de 20, 1917, 1914 a 1918. Muito bem. E a outra, que foi na década de 40, que foi a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Alemanha, puxada pelo ditador Adolfo Hitler. E a próxima guerra agora dizem que é pela água. E se você levar em consideração, meu caro Herculano, a gente já vê os sinais que isso vai acontecer. A sujeira nas águas, a poluição nos mananciais, isso que você colocou é uma grande verdade. É lamentável de veras se ver uma pessoa lavando o seu carro, uma água fluoretada, lavando a calçada ou aguando o jardim. Aquela água que está sendo estragada aqui hoje, em Sobral, lavando o carro, lavando calçadas e aguando jardins, ela está faltando lá no campo, na casa daquele que produz para alimentar o cidadão que está estragando a água tratada. Mas o cidadão pode dizer para mim, olha, Zé Ferreira, mas eu gasto, mas eu pago. O problema nosso não é financeiro, não é o problema de pagar, o problema é de sobrevivência. É verdade. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Nossos microfones e câmeras estão à sua disposição para algo que você queira acrescentar, alguma coisa que você gostaria de falar e que não lhe foi perguntado. Fique à vontade. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar esta ocasião ímpar e dizer para algum agricultor que está nos assistindo que a parcela do Garantia Safra do Governo do Estado, isso é informação extraoficial, sai até o dia 30 deste mês de junho. E as parcelas do governo federal, que é recurso do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sai a partir de julho. A partir de julho, do dia 1º até o dia 31. E a questão do Bolsa Estiagem, que também é um programa do governo federal, para amparar aqueles agricultores que estão fora do Garantia Safra, que são 102 mil no estado do Ceará. São agricultores que se cadastraram no Garantia Safra no ano 2011, no ano 2010, e não aderiram mais na expectativa de que ia ter um bom inverno e eles não necessitariam receber Garantia Safra. Como o nome dessas pessoas se encontra no banco de dados do MDA, o nome deles, o RG deles e o CPF deles, eles fazem jus a 5 parcelas de Bolsa Estiagem no valor de R$ 80, que na nossa concepção de representante dos trabalhadores rurais, para ser bem sincero com o espectador que está nos ouvindo e nos assistindo, para nós é uma esmola. Como é que uma família vai sobreviver com R$ 80 por mês durante 5 meses? Ou seja, 80 vezes 5 igual 400, quanto que o salário mínimo é de R$ 622 e ainda é o mínimo para o cidadão viver. Queria agradecer essa oportunidade que essa empresa nos concede de falarmos para os trabalhadores rurais e para demais pessoas que, mesmo não sendo trabalhadores rurais,
se preocupam com os problemas existentes no campo. Deixo um abraço a todos e uma boa tarde. Muito obrigado. E o programa da TV Interage, Sobral News em Debate de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, novamente, estaremos de volta nesse mesmo horário. Tenham todos uma boa tarde.